Meu nome é Laércio. Eu tinha 39 anos quando invadi uma missa católica com um isqueiro na mão e um terço que tinha roubado de uma devota na rua. Entrei pela nave central enquanto o padre Antônio consagrava a hóstia, levantei o terço acima da minha cabeça e o queimei ali mesmo, na frente de todos. As contas de plástico derreteram na minha mão, o cheiro de queimado se espalhou pela igreja, e eu gritei: "Isso aqui é idolatria. Vocês adoram imagens mortas enquanto Jesus chora." Fui arrastado para fora por 3 homens, mas eu saí rindo, achando que tinha feito a obra de Deus. Naquela mesma noite, minha casa pegou fogo. Eu cresci em uma família católica em Juazeiro do Norte, no Ceará. Minha avó Valdete era devota de Padre Cícero, tinha uma sala inteira dedicada a santos. Eu via aquilo e sentia nojo. Aos 18 anos, me converti em uma igreja pentecostal e encontrei o que eu achava que era verdade absoluta. Mas não era a fé que eu tinha. Era a raiva. Raiva da minha infância, raiva da pobreza, raiva de ter crescido me sentindo invisível. Me tornei pastor aos 28 anos. Não porque tinha vocação, mas porque gostava do poder. Gostava de estar no púlpito, de gritar, de fazer as pessoas chorarem com minhas pregações inflamadas. Mas o que eu mais gostava era de atacar católicos. Eu dedicava sermões inteiros a desmascarar a idolatria, a libertar pessoas das tradições humanas. Organizava cruzadas em frente a igrejas católicas, distribuía panfletos chamando o Papa de falso profeta. Minha esposa Milena me implorava para parar. Ela dizia: "Laércio, isso não é evangelismo, é ódio." Mas eu a silenciava, dizendo que ela não entendia guerra espiritual. Meu filho Vinícius, de 12 anos, tinha vergonha de mim. Ele parou de me chamar para eventos da escola porque sabia que eu transformaria qualquer ocasião em pregação agressiva. Eu tinha um rival específico, o Padre Antônio, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Ele era respeitado na cidade, fazia trabalhos sociais, distribuía cestas básicas. Eu odiava aquilo. Odiava que um idólatra tivesse mais influência que eu. Comecei a planejar minha invasão durante semanas. Estudei os horários das missas. Observei a rotina da igreja. Queria causar o máximo impacto possível. Queria que todos vissem que eu não tinha medo de confrontar a mentira. Na manhã daquela quinta-feira, acordei sentindo uma quitação estranha no estômago. Mas ignorei. Achei que era apenas ansiedade antes da batalha. Peguei o terço de uma senhora idosa que rezava na praça. Arranquei da mão dela sem explicação. Ela gritou, tentou me segurar, mas eu já estava longe. Guardei o terço no bolso como se fosse uma arma. Senti o plástico frio contra minha pele. Carreguei aquilo comigo o dia inteiro, esperando o momento certo. Quando entrei na igreja, meu coração batia forte. Não de medo, mas de excitação. Eu me sentia como um profeta antigo confrontando os sacerdotes de Baal. As pessoas estavam de joelhos, de cabeça baixa, em silêncio profundo. O Padre Antônio levantava a hóstia consagrada. A luz das velas tremeluzia nas paredes. Havia um cheiro doce de incenso misturado com cera quente. Caminhei pelo corredor central. Minhas botas faziam barulho no chão de pedra. Algumas cabeças se viraram. Tirei o isqueiro do bolsó. Acendi a chama. Levantei o terço bem alto. E então queimei. O plástico começou a derreter imediatamente. Pingou na minha mão, queimando minha pele, mas eu não soltei. O fogo consumiu conta por conta. A fumaça preta subiu em espiral. O cheiro acre invadiu o ambiente sagrado. E eu gritei. Gritei com toda a força dos meus pulmões. As mulheres gritaram de volta. Homens se levantaram. O Padre Antônio parou no meio da consagração, ainda segurando a hóstia, olhando para mim com uma expressão que não era de raiva. Era de pena. Isso me deixou ainda mais furioso. 3 homens me agarraram pelos braços. Me arrastaram para fora enquanto eu continuava gritando versículos bíblicos. Jogaram-me na calçada. Eu me levantei, limpei a poeira das calças e ri. Ri alto. Achei que tinha vencido. Achei que tinha cumprido minha missão. Voltei para casa me sentindo como um soldado retornando da guerra. Milena estava na sala com uma mala pronta. Ela não disse nada no começo. Apenas me olhou. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Vinícius estava atrás dela, escondido, olhando para o chão. "Eu não consigo mais", ela disse finalmente. Sua voz estava calma, mas quebrada. "Vinícius está tendo pesadelos com você. Vamos ficar na casa da minha irmã." Eu ri. Ri na cara dela. Disse que ela estava sendo fraca, que o diabo estava usando ela para me enfraquecer.
Que ela não entendia o propósito maior. Que um dia ela ia agradecer por eu ter sido firme na verdade. Ela pegou a mala e saiu. Vinícius não olhou para trás. Fiquei sozinho na sala. O silêncio era pesado. Liguei a televisão apenas para ter algum som. Não conseguia prestar atenção no que passava. Fui até a cozinha, abri a geladeira, fechei sem pegar nada. Caminhei pela casa como um fantasma, sentindo o vazio de cada cômodo. A casa parecia maior sem eles. Os brinquedos do Vinícius ainda estavam espalhados pelo chão do quarto dele. A cama de casal ainda tinha o perfume da Milena nos lençóis. Deitei vestido mesmo, olhando para o teto, tentando convencer a mim mesmo de que tinha feito a coisa certa. Adormeci sem perceber. Não sei que horas eram quando acordei. O cheiro veio primeiro. Fumaça. Forte. Ardendo nas narinas. Abri os olhos e vi a luz alaranjada dançando nas paredes. Levantei num pulo. O corredor estava tomado de fumaça preta. As chamas vinham da sala. Corri até lá. O fogo tinha começado na parede, onde eu tinha um quadro enorme com versículos bíblicos bordados. As chamas subiam pela cortina, lambiam o teto, devoravam tudo com uma velocidade assustadora. Tentei pegar o extintor debaixo da pia, mas minhas mãos tremiam tanto que deixei cair. A fumaça me sufocava. Tossia sem parar. Consegui sair pela porta da frente, tropeçando, caindo na calçada. Fiquei ali, de pijama, descalço, vendo minha casa ser consumida. As chamas saíam pelas janelas como línguas vermelhas e amarelas. O barulho era ensurdecedor. Vidros estourando. Madeira estalando. O telhado desabando. Os vizinhos saíram de suas casas. Alguém chamou os bombeiros. Mas ninguém chegou perto de mim. Ficaram à distância, observando, cochichando. Eu estava sozinho ali, tremendo de frio e de choque, enquanto tudo que eu tinha construído virava cinza. Foi quando Dona Conceição apareceu. Ela morava na casa ao lado. Uma senhora de 78 anos, católica fervorosa, que eu tinha ofendido publicamente em mais de uma ocasião. Ela trouxe um cobertor velho e me envolveu com ele. Não disse uma palavra. Apenas ficou ali, de pé ao meu lado, enquanto as chamas devoravam minha vida. Os bombeiros chegaram meia hora depois. Mas já era tarde. A estrutura toda tinha sido comprometida. Eles jogaram água, controlaram o fogo, impediram que se espalhasse para as casas vizinhas. Mas minha casa estava destruída. Um dos bombeiros veio falar comigo. Disse que tinha sido um curto-circuito na fiação da sala. Disse que eu tinha sorte de estar vivo. Sorte. Aquela palavra ecoou na minha cabeça. Não parecia sorte. Parecia castigo. Fiquei ali até o amanhecer, sentado na calçada, enrolado no cobertor de Dona Conceição, olhando para os escombros fumegantes. Quando o sol nasceu, vi a extensão real da destruição. Não tinha sobrado nada. Roupas queimadas. Documentos viraram pó. Fotos de família desapareceram. Meus livros teológicos, meus sermões manuscritos, anos de estudo e preparação, tudo virou cinza. Tentei ligar para Milena. Ela não atendeu. Mandei mensagens. Nada. Liguei para membros da minha igreja. Ninguém atendeu. Era como se eu tivesse sido apagado da existência junto com minha casa. Consegui um quarto em um hotel barato no centro da cidade. Paguei uma semana adiantado com o pouco que tinha na conta. O quarto cheirava mofo e cigarro. A cama era dura. O banheiro tinha manchas de umidade nas paredes. Mas era tudo o que eu podia pagar. Nos dias seguintes, esperei que alguém da igreja aparecesse. Eu tinha uma congregação de 80 pessoas. Pessoas que eu tinha batizado, casado, acompanhado em momentos difíceis. Mas ninguém veio. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Silêncio total. Comecei a receber mensagens anônimas no terceiro dia. Deus não gosta de quem profana o sagrado. Você queimou o que não era seu para queimar. Isso é apenas o começo. Cada mensagem era como uma facada. Bloqueei os números, mas outros apareciam. Parei de sair do quarto. Comprava comida no mercadinho da esquina e voltava correndo. Não conseguia olhar as pessoas nos olhos. Sentia que todos sabiam o que eu tinha feito. Sentia que todos me julgavam. À noite, deitado naquela cama estranha, começaram as visões. Não eram sonhos normais. Eram vívidas demais. Eu via o terço queimando repetidamente. Via as contas derretendo. Mas agora era minha própria mão que pegava fogo junto. As chamas subiam pelo meu braço, consumiam meu corpo inteiro. Eu acordava gritando, coberto de suor,
com o coração acelerado. Uma semana depois do incêndio, tentei voltar para o local onde tinha sido minha casa. Os destroços ainda estavam lá. A prefeitura não tinha começado a limpeza. Caminhei entre os escombros. Encontrei fragmentos da minha vida, um pedaço de uma moldura de foto, as páginas carbonizadas de uma Bíblia, o cabo derretido de uma panela. Sentei ali mesmo, no chão sujo de cinza, e chorei. Chorei como não chorava desde criança. Não era choro de arrependimento ainda. Era choro de desespero total. Eu estava completamente perdido. Não tinha casa. Não tinha família. Não tinha igreja. Não tinha nada. Dona Conceição apareceu com uma marmita. Arroz, feijão, carne moída, farofa. Comida simples, mas quente. Ela colocou na minha mão e disse apenas: "Come. Você precisa de força." E foi embora antes que eu pudesse agradecer. Comi a marmita ali mesmo, sentado nos escombros da minha própria casa. A comida estava boa, quente, temperada com cuidado. Cada garfada me lembrava das refeições que Milena preparava, das tardes em que Vinícius me ajudava a colocar a mesa, de uma vida que eu tinha destruído com minhas próprias mãos. Nos dias seguintes, algo dentro de mim começou a desmoronar, não fisicamente, mas por dentro. Era como se todas as certezas que eu tinha construído ao longo de 21 anos estivessem rachando. Eu tinha queimado aquele terço achando que estava lutando contra a idolatria. Mas agora, vendo tudo que eu tinha perdido, me perguntava: quem era o verdadeiro idólatra? Parei de ler a Bíblia. Não conseguia mais. Cada versículo que eu abria parecia me condenar. Cada palavra sobre amor ao próximo, sobre humildade, sobre mansidão, soava como uma acusação direta contra mim. Fechei o livro e o guardei na gaveta do criado mudo. Passei a ter insônia. Ficava acordado até tarde da madrugada, olhando para o teto rachado do quarto de hotel, ouvindo os barulhos da rua. Carros passando. Gente gritando. Cachorros latindo. Cada som me mantinha preso naquela vigília forçada. Quando finalmente adormecia, as visões voltavam. Mas agora eram diferentes. Eu via o rosto do Padre Antônio no momento em que parou a consagração. Via a expressão dele. Não era ódio. Não era raiva. Era compaixão. E aquilo me destruía mais do que qualquer condenação. Procurei Milena pela 5ª vez. Dessa vez ela atendeu. Mas não disse nada. Apenas ficou em silêncio do outro lado da linha. Eu conseguia ouvir a respiração dela. Conseguia sentir a dor que eu tinha causado atravessando o telefone. Milena, eu disse, e minha voz saiu quebrada. Eu preciso ver o Vinícius. Por favor. Ela esperou longos segundos antes de responder. Ele não quer te ver, Laércio. Ele tem medo de você. Aquelas palavras me cortaram mais fundo que qualquer coisa. Meu próprio filho tinha medo de mim. Não admiração. Não respeito. Medo. Só uma vez eu implorei. Só para ele saber que eu estou bem. Que eu não morri no incêndio. Ela suspirou. Um suspiro cansado, carregado de anos de decepção. Vou pensar. Mas não prometo nada. E desligou. Fiquei segurando o telefone na mão por minutos. A tela escureceu. Meu reflexo apareceu no vidro preto. Não reconheci o homem que vi ali. Barba por fazer. Olhos fundos. Pele pálida. Parecia um cadáver ambulante. No 10º dia após o incêndio, eu não aguentava mais ficar trancado naquele quarto. Saí sem rumo, caminhando pelas ruas de Juazeiro do Norte. Era madrugada. As ruas estavam desertas. Só alguns bêbados cambaleando nas esquinas e cachorros de rua vasculhando lixo. Caminhei sem direção por quase 1 hora. Meus pés me levavam automaticamente, como se conhecessem um destino que minha mente ainda não tinha aceitado. Quando percebi onde estava, gelei. Paróquia Nossa Senhora Aparecida. A mesma igreja que eu tinha profanado 10 dias antes. A mesma igreja onde tinha queimado o terço roubado. A mesma igreja de onde tinha sido expulso aos gritos. A porta principal estava entreaberta. Alguém tinha esquecido de trancar, ou talvez tivesse deixado aberta de propósito. Olhei para os lados. Não tinha ninguém. O silêncio era absoluto. Até os cachorros tinham parado de latir. Empurrei a porta devagar. Rangeu levemente. O cheiro de incenso invadiu minhas narinas. Era um cheiro doce, quase enjoativo, mas havia algo de reconfortante nele. As velas votivas ainda estavam acesas, tremulando suavemente. A luz delas dançava nas paredes de pedra. Entrei.
Cada passo ecoava no silêncio da nave vazia. Meus olhos se acostumaram à penumbra. Vi as fileiras de bancos de madeira. O altar ao fundo. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, iluminada por um foco de luz suave. Sentei no último banco, no canto mais escuro, onde ninguém me veria se entrasse. Apoiei os cotovelos nos joelhos e enterrei o rosto nas mãos. E então desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Não era choro silencioso. Era soluço alto, descontrolado, violento. Meu corpo inteiro tremia. Lágrimas caíam entre meus dedos. Meu nariz escorria. Eu não me importava. Não tinha mais ninguém para impressionar. Não tinha mais máscara para usar. Chorei pela minha casa destruída. Pela minha família perdida. Pelos anos desperdiçados pregando ódio em nome de Deus. Pelas pessoas que eu tinha ferido. Pelas divisões que eu tinha criado. Pela solidão absoluta em que me encontrava. Por favor, eu sussurrei entre os soluços. Nem sabia para quem estava falando. Por favor, me ajuda. Eu não aguento mais. Foi quando ouvi passos. Alguém tinha entrado na igreja. Congelei. Tentei me controlar, mas não conseguia parar de chorar. Os passos se aproximavam. Lentos. Calmos. Sem pressa. Levantei a cabeça. Era o Padre Antônio. Ele estava de batina preta, vindo de alguma reunião tarde da noite. Nos viu ali, destruído, afundado naquele banco, e parou. Nossos olhos se encontraram. Esperei que ele me expulsasse. Que chamasse a polícia. Que gritasse comigo. Que fizesse qualquer coisa que eu merecia. Mas ele apenas caminhou até onde eu estava e sentou ao meu lado. Não disse nada. Simplesmente ficou ali, em silêncio, olhando para o altar, enquanto eu continuava chorando. Não sei quanto tempo ficamos assim. Minutos, talvez. Ou horas. O tempo tinha perdido o sentido. Eu estava ali, arrebentado por dentro, e ele estava ao meu lado, em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio que acolhia. Um silêncio que dizia: você não precisa explicar nada agora. Quando finalmente consegui controlar o choro, limpei o rosto com as costas da mão. Minha garganta doía. Meus olhos ardiam. Mas algo dentro de mim tinha se rompido, e eu me sentia estranhamente mais leve. Eu queimei o terço, eu disse, minha voz saindo rouca e quebrada. Minha casa pegou fogo na mesma noite. Acho que Deus está me punindo. O Padre Antônio ficou em silêncio por mais alguns segundos. Então ele se virou para mim. Seus olhos eram gentis, mas firmes. Deus não pune com fogo, Laércio, ele disse calmamente. Ele purifica com ele. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar. Eu as sentia penetrando em camadas profundas da minha alma. Purificação. Não punição. Limpeza. Não destruição. Era um conceito que eu nunca tinha considerado. Na minha teologia, o fogo era sempre juízo. Sempre condenação. Sempre fim. Eu destruí tudo, eu disse, e minha voz falhou de novo. Minha família me deixou. Minha igreja me abandonou. Não tenho mais nada. Às vezes, Padre Antônio respondeu devagar, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Ele se levantou. Eu achei que ia embora. Mas em vez disso, ele disse, volte amanhã. Se quiser. A porta vai estar aberta. E então saiu, deixando-me sozinho naquela igreja vazia. Voltei para o hotel cambaleando. Minhas pernas estavam fracas. Minha cabeça girava. Mas algo tinha mudado. Não saberia explicar o que. Apenas sentia que uma porta minúscula tinha se aberto em algum lugar dentro de mim. Naquela noite, pela primeira vez em dias, consegui dormir sem pesadelos. Dormi profundamente, como uma criança exausta. No dia seguinte, acordei com o sol entrando pela janela suja do quarto. Olhei para o relógio. Eram quase 10 da manhã. Não dormia até essa hora há anos. Me levantei, tomei banho, vesti a mesma roupa do dia anterior porque era tudo que eu tinha. E voltei para a igreja. A porta estava aberta, como o Padre Antônio tinha prometido. Entrei. Dessa vez, havia algumas pessoas. Senhoras idosas rezando o terço em voz baixa. Um homem acendendo velas. Uma jovem ajoelhada em frente ao altar. Sentei no mesmo banco de ontem. Fiquei ali, apenas observando. Observando a fé simples daquelas pessoas. A devoção silenciosa. A paz nos rostos. Algo que eu nunca tinha tido, mesmo com toda a minha rigidez religiosa. Padre Antônio apareceu depois de uns 20 minutos.
Me viu ali e acenou com a cabeça. Terminou de conversar com uma das senhoras e veio até mim. Vem comigo, ele disse. Me levou até a sacristia. Era uma sala pequena, com armários de madeira antiga, vestes litúrgicas penduradas, o cheiro de cera e incenso impregnado nas paredes. Ele abriu um armário e tirou algo de dentro. Era uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas não era uma imagem comum. Estava completamente queimada. A pintura tinha descascado. O corpo estava carbonizado. Mas o rosto estava intacto. Perfeito. Como se o fogo não tivesse ousado tocá-lo. Essa imagem sobreviveu a um incêndio nesta igreja há 30 anos, Padre Antônio explicou, segurando-a com cuidado. Um curto-circuito. Quase perdemos tudo. Mas quando encontramos essa imagem entre os escombros, estava assim. Queimada, mas com o rosto preservado. Ele a colocou nas minhas mãos. Era pesada. Fria. Eu podia sentir a textura áspera da madeira queimada. Mas quando toquei o rosto, era liso. Suave. Intocado. Essa imagem ensina algo, Padre Antônio continuou. O fogo destrói o que é superficial, mas não toca o que é essencial. Fiquei olhando para aquela imagem por longos minutos. Meus olhos se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez era diferente. Não era desespero. Era algo que eu não conseguia nomear. Pode ficar com ela por uns dias, Padre Antônio disse. Se quiser. Voltei para o hotel segurando aquela imagem como se fosse um tesouro. Coloquei na mesinha de cabeceira. Fiquei olhando para ela até tarde da noite. Quando finalmente deitei, tive um sonho. Mas não era como os pesadelos anteriores. Vi uma mulher, a mesma da imagem. Mas ela estava de pé na sala da minha casa, antes do incêndio. Vinícius estava ao lado dela. As chamas cercavam os dois, lambendo as paredes, subindo pelo teto. Mas não os tocavam. Criavam um círculo ao redor, mas não queimavam. A mulher olhou para mim. Seus olhos eram profundos, cheios de uma compaixão que eu nunca tinha visto antes. Ela não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a cabeça de Vinícius, protegendo. Acordei coberto de suor. Mas não era suor de medo. Era alívio. Um alívio profundo, visceral, que me encheu completamente. Peguei o telefone com as mãos ainda tremendo. Liguei para Milena. Dessa vez ela atendeu no segundo toque. Não esperei ela falar. As palavras saíram atropeladas, urgentes. Milena, eu tive um sonho. Com o Vinícius. Ele estava protegido. Eu preciso saber se ele está bem. Por favor. Houve um silêncio do outro lado. Eu conseguia ouvir a respiração dela. Depois, ela disse algo que me gelou. Na noite do incêndio, Vinícius acordou gritando. Disse que tinha sonhado que você estava morrendo queimado. Ele ficou desesperado, Laércio. Chorou até não poder mais. Minha garganta apertou. E o que ele fez? Ele rezou, Milena respondeu, e sua voz estava carregada de emoção. Rezou do jeito que a vovó Valdete ensinou quando era pequeno. Pediu para a santa proteger você. Ele tem só 12 anos, Laércio, e ainda lembrava das orações. Caí sentado na cama. Minha cabeça girava. Vinícius tinha rezado por mim. Meu filho, que eu tinha envergonhado, que eu tinha afastado com minha rigidez e intolerância, tinha rezado pela minha proteção. E tinha usado as orações da minha avó, as mesmas orações que eu tinha desprezado a vida toda. Eu preciso vê-lo, eu disse, e não escondi o desespero na voz. Preciso pedir perdão para ele. Para você. Para todos. Milena suspirou. Sábado. Às 3 da tarde. Na praça perto da casa da minha irmã. Mas se você fizer qualquer coisa que assuste ele, Laércio, eu juro que você nunca mais vai chegar perto dele. Eu prometo, eu disse. Obrigado. Desliguei e chorei de novo. Mas dessa vez era choro de esperança. Uma esperança frágil, pequena, mas real. Nos dias seguintes, continuei voltando à igreja. Sempre no mesmo horário. Sempre sentando no mesmo banco. Padre Antônio não me pressionava. Não me fazia perguntas. Apenas acenou com a cabeça quando me via e continuava com suas atividades. Comecei a observar as pessoas que frequentavam aquele lugar. Dona Marinalva, que acendia 3 velas todos os dias pelos filhos que moravam longe. Seu Joaquim, que limpava os bancos voluntariamente todas as manhãs. Joana, uma jovem de uns 25 anos que ia à igreja todo dia antes do trabalho, ajoelhava rapidamente, fazia uma oração silenciosa e saía. Não havia espetáculo ali. Não havia gritos.
Não havia performatividade. Era fé simples, despretensiosa, vivida no silêncio e na rotina. Algo que minha religiosidade barulhenta nunca tinha conhecido. No quarto dia, Padre Antônio sentou ao meu lado de novo. Como você está? Ele perguntou. Perdido, eu respondi honestamente. Mas menos do que estava. Ele sorriu levemente. Isso já é um começo. Eu não sei se consigo acreditar de novo, eu confessei. Em nada. Nem no que eu pregava antes, nem no que vocês acreditam. Eu só sei que estava errado. Muito errado. Dúvida não é ausência de fé, Padre Antônio disse. Às vezes é o começo dela. Fé verdadeira passa pelo fogo da dúvida e sai mais forte. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Então ele perguntou, por que você odiava tantos católicos? A pergunta me pegou desprevenido. Pensei por um longo tempo antes de responder. Acho que odiava porque tinha medo, eu disse finalmente. Medo de estar errado. Medo de que talvez Deus fosse maior do que as caixas em que eu o havia colocado. Padre Antônio assentiu devagar. E agora? Agora eu tenho certeza de que estava errado. Mas não sei o que é certo. Só sei que preciso reconstruir tudo do zero. Então reconstrua, ele disse. Mas dessa vez, construa sobre o amor, não sobre o ódio. Quando chegou o sábado, acordei cedo. Tomei banho. Tentei me arrumar o melhor possível com as poucas roupas que tinha. Comprei um sorvete para levar para Vinícius, de chocolate, o favorito dele. Cheguei na praça meia hora antes. Sentei em um banco à sombra de uma árvore. Meu coração batia descompassado. Minhas mãos suavam. Eu ensaiava mentalmente o que ia dizer, mas tudo parecia insuficiente. Às 3 em ponto, vi Milena chegando. Vinícius caminhava ao lado dela, olhando para o chão. Ele estava mais magro, mais pálido. Parecia ter envelhecido anos em apenas algumas semanas. Me levantei. Dei alguns passos em direção a eles. Vinícius me viu e parou. Ficou imóvel, agarrado no braço da mãe. Eu vi o medo nos olhos dele. Medo de mim. Seu próprio pai. Ajoelhei ali mesmo, no meio da praça. Não me importei com as pessoas que passavam e olhavam. Não me importei com nada além do meu filho. Vinícius, eu disse, e minha voz saiu quebrada. Me perdoa. Por tudo. Por ter sido um pai ruim. Por ter escolhido o meu orgulho em vez de você. Por ter feito você ter medo de mim. Ele não respondeu. Apenas me olhava, com aqueles olhos assustados. Sua mãe me contou que você rezou por mim na noite do incêndio, continuei. Você me salvou, filho. De um jeito que eu não consigo explicar, você me salvou. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Vinícius. Ele se soltou de Milena e deu alguns passos hesitantes na minha direção. Parou a 1 metro de distância. Eu não queria que você morresse, ele disse, sua voz fina e chorosa. Mesmo você sendo ruim comigo. Eu não queria. Eu sei, eu disse. E eu não mereço você. Não mereço que você tenha orado por mim. Mas sou grato. Tão grato. Ele ficou parado ali, me encarando. Então, devagar, deu mais um passo. E mais um. E se jogou nos meus braços. Abracei meu filho com toda a força que tinha. Senti o corpo pequeno dele tremendo contra o meu. Chorei no ombro dele, sem me importar em esconder. Ficamos abraçados por minutos. Eu sentia as lágrimas dele molhando minha camisa. Sentia o coração dele batendo contra o meu peito. Milena estava chorando também, de pé a alguns metros de distância, com a mão na boca. Quando finalmente nos separamos, limpei o rosto de Vinícius com a palma da mão. Ele estava com os olhos vermelhos e inchados, mas havia algo diferente ali. O medo tinha diminuído. Ainda estava presente, mas menor. Eu comprei sorvete de chocolate, eu disse, tentando sorrir. Seu favorito. Ele olhou para o potinho de isopor que eu tinha deixado no banco. Um sorriso tímido apareceu no canto da boca dele. Ainda lembra? Eu lembro de tudo sobre você, eu disse. E quero aprender tudo de novo. Do jeito certo dessa vez. Nos sentamos no banco, os três. Vinícius comeu o sorvete devagar, e eu e Milena conversamos. Foi uma conversa difícil, dolorosa, mas necessária. Ela me contou como tinha sido esses dias para eles. Como Vinícius acordava no meio da noite chorando. Como ela não sabia o que fazer para ajudá-lo a processar tudo. Ele me perguntou se você tinha virado cinza junto com a casa. Milena disse, sua voz tremendo.
Um menino de 12 anos não deveria ter que fazer esse tipo de pergunta sobre o próprio pai. Eu sei, eu respondi, olhando para o chão. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Não quero promessas, Laércio, ela disse, e havia uma firmeza em sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Quero mudança real. Ações. Não palavras bonitas. Você vai ter, eu prometi. Eu juro. Passamos 2 horas naquela praça. Vinícius foi se abrindo aos poucos. Me contou sobre a escola, sobre um jogo que estava jogando, sobre um livro que estava lendo. Coisas simples, cotidianas, que eu tinha perdido por estar ocupado demais lutando guerras imaginárias. Quando foi hora de ir embora, Vinícius me abraçou de novo. Dessa vez por iniciativa própria. Você pode vir no meu aniversário? Ele perguntou. É daqui a 3 semanas. Olhei para Milena. Ela assentiu levemente. Pode, eu disse, minha voz embargada. Eu não ia perder por nada. Nos dias seguintes, algo mudou dentro de mim. Era como se aquele abraço do Vinícius tivesse destravado alguma coisa. Continuei indo à igreja todos os dias, mas agora não ficava apenas sentado. Comecei a ajudar. Coisas simples. Varrer a nave depois das missas. Organizar as velas. Ajudar Dona Marinalva a carregar as sacolas de feira. Padre Antônio não fez nenhum comentário. Apenas aceitou minha ajuda com um aceno silencioso de aprovação. Uma tarde, enquanto eu varria, uma mulher entrou correndo. Estava desesperada, chorando. Era a mãe de um menino que tinha se acidentado de moto. Ela queria acender uma vela, rezar, fazer qualquer coisa. Suas mãos tremiam tanto que não conseguia acender o isqueiro. Me aproximei devagar. Posso ajudar? Ela me olhou com olhos arregalados, assustados, mas assentiu. Peguei o isqueiro das mãos dela e acendi a vela. Ela ajoelhou ali mesmo e começou a rezar em voz baixa, desesperada, implorando pela vida do filho. Fiquei ali parado, segurando aquele isqueiro. O mesmo gesto que eu tinha feito semanas atrás para destruir. Agora era para ajudar alguém em desespero. A diferença era brutal. Devastadora. Quando a mulher terminou de rezar, ela olhou para mim. Obrigada, ela disse, sua voz fraca. Você não sabe o que isso significa. Sei sim, eu respondi baixinho. Eu sei exatamente. Comecei a procurar as pessoas que eu tinha ofendido ao longo dos anos. Foi um processo doloroso. Muitos portões batidos na minha cara. Muitas recusas em me ouvir. Mas alguns aceitaram conversar. Fui até a casa de Dona Josefa, uma senhora católica que eu tinha chamado de idólatra publicamente em uma das minhas cruzadas. Ela tinha 84 anos, andava de bengala, mas ainda tinha os olhos vivos e inteligentes. Toquei a campainha. Ela abriu a porta, me viu, e sua expressão se fechou. O que você quer? Pedir perdão, eu disse. Pelo que eu disse. Pelo que eu fiz. Pela dor que causei. Ela ficou me encarando por longos segundos. Então abriu a porta um pouco mais. Entre. Sentamos na sala dela. Havia imagens de santos por toda parte. Fotos de família nas paredes. O cheiro de café fresco vindo da cozinha. Era um lugar cheio de vida, cheio de amor. Tudo que minha casa nunca tinha sido. Você me humilhou na frente de toda a vizinhança, ela disse, sua voz calma mas firme. Disse que eu estava condenada ao inferno por ter uma imagem de São Francisco na minha sala. Eu estava errado, eu disse. Completamente errado. E não tenho desculpa. Por que você fazia isso? Ela perguntou. De onde vinha tanto ódio? Pensei antes de responder. De mim mesmo, eu disse finalmente. Eu odiava quem eu era. Então projetava esse ódio nos outros. Vocês eram alvos fáceis porque tinham algo que eu nunca tive. Paz. Ela ficou em silêncio por um momento. Então se levantou, foi até a cozinha, e voltou com 2 xícaras de café. Colocou uma na minha frente. Beba. Está quente. Aquele gesto simples me quebrou. Eu não merecia aquele café. Não merecia aquela gentileza. Mas ela estava me oferecendo mesmo assim. Eu te perdoo, ela disse, voltando a sentar. Mas perdão não apaga o que foi feito. Você vai ter que viver com isso. Eu sei, eu respondi. E vou viver lembrando todos os dias. Visitei mais 7 pessoas naquela semana. Algumas me perdoaram. Outras não. Uma porta se fechou com tanta força que quase pegou meu dedo. Mas eu aceitei tudo. Cada rejeição, cada perdão, cada porta batida na cara. Dona Conceição,
Minha vizinha foi uma das que mais me surpreendeu. Bati na porta dela uma manhã, com um buquê de flores baratas que comprei no mercado. Quando ela abriu, não demonstrou surpresa. Era como se estivesse esperando. Vim agradecer, eu disse. Pelo cobertor. Por ter ficado comigo naquela noite. Por todas as marmitas. Ela acenou para que eu entrasse. Sua casa era pequena, simples, mas impecavelmente limpa. Havia um terço pendurado na parede da sala. O mesmo tipo de terço que eu tinha queimado. Sente, ela disse, apontando para o sofá. Sentei. Ela preparou chá de hortelã e trouxe biscoitos caseiros. Colocou tudo na mesinha de centro e se sentou na poltrona em frente. Você não precisava trazer flores, ela disse, mas havia um sorriso leve no rosto. Precisava sim, eu respondi. Você me ajudou quando ninguém mais ajudou. Nem da minha própria igreja. Eu não te ajudei porque você merecia, ela disse calmamente. Ajudei porque era o certo a fazer. Jesus não disse para ajudar só quem merece. Disse para ajudar. Aquelas palavras simples carregavam um peso enorme. Era teologia básica, elementar, mas que eu tinha esquecido completamente na minha busca por pureza doutrinária. Por que você não me odiou? Eu perguntei. Eu ofendi você. Chamei suas crenças de idolatria. Disse que você estava perdida. Ela tomou um gole de chá antes de responder. Porque odiar você não ia mudar nada. Só ia aumentar a dor no mundo. E já tem dor demais. Ficamos conversando por mais de uma hora. Ela me contou sobre sua vida. Sobre como tinha perdido o marido há 15 anos. Sobre como a fé tinha sido a única coisa que a manteve de pé. Não era uma fé barulhenta ou performática. Era uma fé silenciosa, vivida no dia a dia, nas pequenas escolhas. Você já pensou em se mudar? Eu perguntei. Para uma casa melhor? Longe de toda a confusão que eu causei. Essa é minha casa, ela respondeu com simplicidade. Porque eu iria embora. Antes de sair, ela me deu uma sacola com roupas. Eram de seu falecido marido. Ele tinha mais ou menos seu tamanho, ela disse. Sei que você perdeu tudo. Essas roupas estão guardadas há muito tempo. É hora delas serem úteis de novo. Voltei para o hotel carregando aquela sacola e me sentindo menor ainda. Aquela mulher idosa, que eu tinha ofendido repetidamente, estava me dando roupas do marido falecido. Como eu tinha chegado tão baixo a ponto de atacar pessoas assim? No domingo seguinte, fui à missa pela primeira vez. Não como invasor ou provocador. Como alguém que simplesmente queria estar ali. Sentei no último banco, como sempre, e observei. A liturgia era estranha para mim. Os movimentos coreografados. As respostas em uníssono. O momento da comunhão, quando todos se levantaram e formaram filas. Fiquei sentado. Não pertencia àquilo. Ainda não. Mas havia algo na ordem, na tradição, na repetição milenar daqueles gestos, que me tocava de uma forma que eu não esperava. Era como se gerações e gerações de pessoas tivessem encontrado conforto naquelas mesmas palavras, naqueles mesmos gestos. Depois da missa, Padre Antônio veio falar comigo. O que achou? Diferente, eu respondi honestamente. Mas de uma forma boa. Você não precisa se converter, ele disse. Não estou pedindo isso. Só estou oferecendo um espaço para você respirar. Para você sarar. E se eu quiser? Eu perguntei. Se converter. Ele sorriu. Então vai ser uma escolha sua. Não por desespero. Não por gratidão. Mas porque faz sentido para você. Nos dias seguintes, comecei a ler. Não apenas a Bíblia, mas textos sobre a história da igreja. Sobre os primeiros cristãos. Sobre como a fé tinha se desenvolvido ao longo dos séculos. Era fascinante e humilhante ao mesmo tempo. Eu tinha passado 21 anos achando que tinha todas as respostas, mas mal conhecia as perguntas. Dona Conceição me emprestou livros. Padre Antônio me indicou outros. Eu lia até tarde da noite, fazendo anotações, questionando tudo, reconstruindo minha compreensão de fé tijolo por tijolo. Descobri coisas que me chocaram. Descobri que muitas das práticas que eu atacava como idolatria tinham fundamento bíblico e histórico. Que a veneração de santos não era adoração, mas intercessão. Que as imagens eram janelas para o sagrado, não o sagrado em si. Não foi uma conversão repentina. Foi um despertar lento e doloroso. Milena começou a me deixar ver Vinícius mais vezes. Uma vez por semana, depois 2. Levei ele para tomar sorvete, para jogar bola na praça, para simplesmente caminhar e conversar. Ele foi se abrindo aos poucos,
voltando a confiar. Um dia, enquanto jogávamos bola, ele parou e perguntou: Pai, você ainda acredita em Deus? A pergunta me pegou desprevenido. Pensei antes de responder. Estou aprendendo a acreditar de novo, eu disse. Mas de um jeito diferente. Menos barulhento. Mais real. É por causa do fogo? Ele perguntou. Em parte, eu respondi. Mas principalmente por causa de você. Por causa da sua oração. Você me mostrou uma fé que eu nunca tive. Ele ficou em silêncio por um momento. Então disse algo que me partiu. A vovó Valdete dizia que Deus escuta até quem tem medo de falar alto. Lágrimas encheram meus olhos. Minha avó, que eu tinha desprezado por sua devoção católica, tinha plantado sementes no meu filho que agora estavam me salvando. 3 semanas depois, chegou o aniversário de Vinícius. Milena organizou uma pequena festa na casa da irmã. Poucos amigos da escola, alguns primos, a família dela. Eu fui o único da minha família presente. Levei um presente simples, um livro de história sobre santos católicos. Vinícius abriu na frente de todos e seus olhos brilharam. Tem a história de São Francisco, ele disse animado. Milena me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Surpresa, talvez. Ou esperança. Comemos bolo, cantamos parabéns, e por algumas horas eu me senti parte de uma família de novo. No final da festa, quando todos estavam indo embora, Milena me puxou para um canto. Você está diferente, ela disse. Estou tentando, eu respondi. Eu vejo, ela disse. E então, pela primeira vez em meses, ela tocou minha mão. Foi um toque breve, leve, mas estava ali. Continue tentando. 2 meses depois do incêndio, Dona Conceição me fez uma proposta inesperada. Ela tinha uma kitnet nos fundos da casa, onde o falecido marido costumava guardar ferramentas. Estava vazia há anos, acumulando poeira e objetos esquecidos. Precisa de reforma, ela disse enquanto me mostrava o espaço. Mas é seu se quiser. Não vou cobrar aluguel. Só ajude com as despesas de luz e água. Olhei ao redor. Era pequeno. Uma cama de solteiro encostada na parede, uma pia velha, um banheiro minúsculo. As paredes estavam descascadas, o chão tinha rachaduras. Mas era infinitamente melhor que o quarto de hotel onde eu estava apodrecendo. Por que você está fazendo isso? Eu perguntei, minha voz embargada. Porque você precisa de um lugar para reconstruir sua vida, ela respondeu. E porque eu acredito que você está tentando de verdade. Fiquei parado ali, olhando para aquela mulher idosa que eu tinha ofendido tantas vezes. Ela me oferecia não apenas um teto, mas uma chance. Uma chance que eu não merecia, mas que ela estava dando mesmo assim. Eu não sei como agradecer, consegui dizer. Não precisa agradecer agora, ela disse com um sorriso. Apenas viva de um jeito que honre essa oportunidade. Mudei na semana seguinte. Com a ajuda de Padre Antônio e alguns voluntários da igreja, limpamos, pintamos, consertamos o que estava quebrado. Dona Marinalva doou um colchão novo. Seu Joaquim trouxe um fogão velho mas funcional. Joana, a jovem que rezava antes do trabalho, apareceu com toalhas e lençóis. Cada pessoa que chegava trazia algo. Um copo, um prato, uma panela. Pequenos gestos que juntos construíam um lar. Vi homens e mulheres que eu tinha atacado publicamente agora carregando móveis para dentro da minha nova casa. Não havia rancor nos rostos deles. Apenas bondade simples e prática. Por que vocês estão fazendo isso? Perguntei a seu Joaquim enquanto ele instalava uma prateleira na parede. Ele parou, limpou o suor da testa, e respondeu, porque é o que Jesus faria. Simples assim. Aquela resposta me desarquejou. Não tinha teologia complicada. Não tinha doutrina rebuscada. Era fé vivida na prática mais básica possível. No dia em que terminamos a reforma, sentei na cama recém-arrumada e olhei ao redor. Era simples. Básico. As paredes ainda tinham algumas manchas que a tinta não cobriu completamente. O piso continuava rachado em alguns lugares. Mas era meu. E tinha sido feito com amor. Algo que minha antiga casa, com todos os seus luxos relativos, nunca teve. À noite, deitei naquela cama e olhei para o teto. Não tinha o peso sufocante que sentia no hotel. Havia leveza ali. Respirei fundo e, pela primeira vez em meses, senti que talvez, apenas talvez, eu conseguisse reconstruir minha vida. Comecei a trabalhar. Padre Antônio me conseguiu um emprego temporário ajudando na manutenção da paróquia. Consertava torneiras, pintava paredes, cuidava do jardim. Não era glamouroso.
Não tinha o prestígio do púlpito, mas era honesto, e me deixava dormir em paz à noite. Aprendi a consertar coisas quebradas. Ironicamente, enquanto consertava uma porta que não fechava direito ou uma janela emperrada, estava também consertando algo dentro de mim. Cada tarefa completada era uma pequena vitória. Cada problema resolvido me mostrava que eu ainda tinha valor, mesmo sem um título, sem uma congregação, sem um púlpito. Seu Joaquim me ensinou muito sobre manutenção. Ele trabalhava como encanador há 40 anos e conhecia cada truque do ofício. Enquanto trabalhávamos lado a lado, ele contava histórias da vida dele. De como tinha perdido um filho em um acidente de moto. De como a fé o tinha sustentado naquele período negro. A fé não tira dor, ele disse um dia enquanto consertávamos um vazamento. Mas ela te dá força para carregar a dor sem se despedaçar. Vinícius veio me visitar na kitnet pela primeira vez em uma tarde de sábado. Ficou impressionado com o espaço pequeno, mas não de forma negativa. Andou pelo quarto, tocou nas paredes recém-pintadas, olhou pela janelinha que dava para o quintal de Dona Conceição. É aconchegante, ele disse, sentando na cama. Parece um ninho. Rimos juntos. E aquele riso foi como um bálsamo na minha alma ferida. Não era o riso nervoso ou forçado que tínhamos antes. Era genuíno, leve, real. Posso dormir aqui às vezes? Ele perguntou, olhando para mim com aqueles olhos que ainda guardavam resquícios de medo, mas também crescente esperança. Claro que pode, respondi, sentindo meu coração apertar. Sempre que quiser. Montamos uma cama dobrável para ele naquela mesma semana. Milena trouxe lençóis e um cobertor. Também trouxe alguns brinquedos e livros que Vinícius tinha deixado para trás quando saíram de casa. Ver aqueles objetos familiares naquele espaço novo criou uma ponte entre o passado e o futuro. Milena também apareceu algumas vezes sozinha. Trouxe uma planta pequena, uma suculenta em um vaso de barro. Para dar vida ao lugar, ela disse, colocando na janela onde pegava sol pela manhã. Ficou alguns minutos, olhando ao redor, tocando nas coisas, e eu vi algo no rosto dela que me deu esperança. Você deixou bem arrumado, ela comentou, notando como eu tinha organizado tudo com cuidado. Os pratos empilhados na prateleira. As roupas dobradas no armário pequeno. A Bíblia e alguns livros católicos que Padre Antônio me emprestou organizados na mesinha de cabeceira. Estou tentando, respondi. Tentando fazer tudo diferente dessa vez. Ela assentiu. Não era aceitação total. Não era perdão completo. Mas era reconhecimento. E por enquanto, era suficiente. À noite, depois que ela saiu, reguei a suculenta que tinha trazido. A plantinha era pequena, resistente, capaz de sobreviver em condições difíceis. Pensei em como aquilo era uma metáfora perfeita para o que estava acontecendo comigo. 3 meses após o incêndio, Padre Antônio me fez uma pergunta que eu não esperava. Estávamos organizando as cadeiras depois de uma missa quando ele parou, se apoiou em uma das cadeiras, e disse, "Você já pensou em pedir perdão publicamente?" Meu estômago se revirou. Como assim? Você ofendeu muita gente publicamente, ele explicou, sua voz calma mas firme. Talvez seja importante se desculpar da mesma forma. Não por obrigação. Mas se você sentir que é o certo. A ideia me apavorava. Expor minha vergonha na frente de todos. Admitir meus erros não apenas para indivíduos, mas para a comunidade inteira. Seria como arrancar uma camada de pele e mostrar a ferida crua embaixo. Eu não sei se consigo, admiti, minhas mãos tremendo enquanto empilhava as cadeiras. Ninguém está te obrigando, Padre Antônio disse gentilmente. Mas pense nisso. Suas ações foram públicas. Talvez seu arrependimento também precise ser. Passei dias pensando naquilo. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, imaginando todos aqueles rostos me olhando, julgando, rejeitando. Mas ao mesmo tempo, sabia que ele tinha razão. Meus pecados tinham sido espetáculo. Meu arrependimento não podia ser sussurrado em cantos escuros. Conversei com Dona Conceição sobre isso. Ela estava regando as plantas no quintal quando me sentei ao lado dela no banco de madeira sob a mangueira. Estou com medo, confessei. Medo de quê? Ela perguntou, sem parar de regar. De ser humilhado. De ser rejeitado. De todo mundo me odiar ainda mais. Ela parou, colocou o regador no chão e se sentou ao meu lado. Laércio, você já foi humilhado. Já perdeu tudo. O que mais eles podem tirar de você? Pensei naquilo. Ela tinha razão. Eu já tinha tocado fundo. Não havia mais nada a perder, exceto talvez o pequeno resto de orgulho que ainda carregava.
E se ninguém me perdoar? Perguntei. Aí você vai ter que aprender a viver com isso, ela respondeu honestamente. Perdão é um presente, não uma dívida. Você não pode exigir. Só pode pedir e esperar. Procurei Milena antes de tomar a decisão final. Precisava que ela soubesse, caso viesse a ser um desastre. Nos encontramos em uma cafeteria pequena perto da casa da irmã dela. Vou me desculpar publicamente na igreja, anunciei depois que pedimos café. Padre Antônio me ofereceu alguns minutos antes da missa. Ela mexeu o açúcar no café por longos segundos antes de responder. Você tem certeza? Não, admiti. Mas acho que preciso fazer mesmo assim. Por quê? Ela perguntou, me olhando nos olhos. Para se sentir melhor? Para limpar sua consciência? A pergunta me pegou desprevenido. Eu? Não sei. Talvez um pouco disso. Mas também porque sinto que devo isso às pessoas que machuquei. Ela assentiu devagar. Então faça. Mas não espere que todos te recebam de braços abertos. Algumas feridas levam muito tempo para sarar. Eu sei, respondi. Passei a semana inteira ensaiando mentalmente o que diria. Escrevia e reescrevia nas folhas de caderno que Dona Conceição me emprestou. Mas tudo parecia insuficiente. Como condensar meses de dor, aprendizado e transformação em alguns minutos? Como transmitir a profundidade do meu arrependimento sem soar falso ou performático? Na quinta-feira, joguei fora todas as anotações. Decidi que falaria do coração, sem roteiro. Seria mais arriscado, mais vulnerável, mas também mais verdadeiro. Na noite de sábado, não consegui dormir. Fiquei deitado olhando para o teto, orando. Não orações elaboradas ou teológicas. Apenas, me ajuda. Por favor, me dá as palavras certas. Pensei em todas as pessoas que tinha ferido. A senhora idosa de quem roubei o terço. As famílias que humilhei em público. Os católicos que ataquei em sermões inflamados. A lista parecia interminável. Pensei também em todas as pessoas que me ajudaram depois. Dona Conceição com seu cobertor. Padre Antônio com sua paciência infinita. Dona Josefa com seu café quente e perdão gentil. Cada rosto passava pela minha mente como frames de um filme. No domingo de manhã, acordei antes do amanhecer. Tomei banho com água fria para despertar completamente. Vesti a roupa mais apresentável que tinha. Uma camisa social que tinha sido do marido de Dona Conceição, calças que Padre Antônio tinha me dado, sapatos velhos mas bem engraxados que seu Joaquim tinha consertado para mim. Olhei no espelho. Eu estava pálido, com olheiras profundas. Minha barba estava parada, mas minhas mãos tremiam visivelmente. Havia uma determinação nos meus olhos que não tinha visto antes, mas também um medo palpável. Você consegue, disse para meu reflexo. Você precisa fazer isso. Cheguei à igreja meia hora antes da missa. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Padre Antônio me esperava na sacristia, já paramentado para a celebração. Você não precisa fazer isso se não estiver pronto, ele disse, colocando a mão no meu ombro. Eu nunca vou estar pronto, respondi, minha voz saindo rouca. Mas precisa ser feito. Ele assentiu. Então vamos confiar que o Espírito Santo vai te guiar. A igreja começou a encher lentamente. Eu observava pela porta da sacristia, vendo cada pessoa entrar. Reconheci muitos rostos. Dona Marinalva com seu terço na mão. Seu Joaquim com a Bíblia debaixo do braço. Joana entrando rapidamente, como sempre, antes de ir trabalhar. Dona Josefa sendo ajudada por uma neta a subir os degraus da entrada. E também pessoas que eu tinha ofendido diretamente. Um homem que eu tinha confrontado na rua, acusando de idolatria por usar um escapulário. Uma família inteira que eu tinha atacado em um sermão, chamando-os pelo nome. Cada rosto trazia memórias dolorosas do que eu tinha sido. Milena entrou com Vinícius exatamente 15 minutos antes da missa começar. Não esperava vê-los ali. Meu coração acelerou violentamente. Vinícius me viu através da porta entreaberta da sacristia e acenou timidamente. Milena apenas assentiu, seu rosto sério mas não hostil. Ver meu filho ali, prestes a testemunhar meu pedido público de perdão, me encheu de uma mistura de terror e gratidão. Terror de decepcioná-lo de novo. Gratidão por ele ainda se importar o suficiente para estar presente. Quando a igreja estava quase cheia, Padre Antônio subiu ao altar. Fez o sinal da cruz com movimentos precisos e familiares, cumprimentou os fiéis com voz clara, e então disse: Antes de começarmos nossa celebração, gostaria de dar alguns minutos para Laércio.
Muitos de vocês o conhecem. Ele gostaria de falar. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase físico. Senti todas as atenções se voltarem para mim. Minhas pernas tremiam enquanto caminhava pelo corredor lateral até o altar. Cada passo ecoava no silêncio da igreja. Subi os 3 degraus de mármore. Virei-me para encarar a congregação. Por um momento, não consegui falar. Via todos aqueles rostos me olhando. Alguns com raiva mal disfarçada. Alguns com curiosidade genuína. Alguns com compaixão que eu não merecia. A luz das velas criava sombras dançantes nas paredes, e o cheiro de incenso preenchia o ar. Respirei fundo, o ar entrando nos pulmões como fogo. E comecei. Meu nome é Laércio. Há 6 meses, eu invadi esta igreja durante a consagração, queimei um terço roubado e acusei vocês de idolatria. Minha voz saiu rouca no começo, mas ganhei força. Eu vim hoje pedir perdão. Algumas pessoas se mexeram desconfortavelmente nos bancos. Outras permaneceram completamente imóveis, como estátuas. Vi uma senhora idosa apertar o terço entre os dedos com mais força. Passei 21 anos pregando ódio disfarçado de verdade. Ataquei suas crenças, ofendi suas famílias, causei divisão onde deveria ter semeado amor. Invadi suas celebrações, profanei seus símbolos sagrados, humilhei vocês publicamente. E fiz tudo achando que estava servindo a Deus. Parei. Minha garganta estava apertada como se alguém estivesse me estrangulando. Olhei para Vinícius. Ele estava segurando a mão de Milena com força, me encarando com olhos arregalados e atentos. Eu estava errado. Profunda, terrível, completamente errado. Um murmúrio percorreu a igreja. Não conseguia distinguir se era aprovação ou descrença. Na noite em que queimei o terço aqui, minha casa pegou fogo. Perdi tudo. Roupas, documentos, memórias, tudo virou cinza. Minha família me deixou, e eu não posso culpá-los. Minha igreja me abandonou. Fiquei completamente sozinho, dormindo em um hotel barato, me perguntando se Deus existia ou se eu tinha desperdiçado minha vida inteira em uma mentira. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não tentei escondê-las. Não limpei. Deixei que caíssem livremente. Foi aqui, nesta igreja que eu profanei, que encontrei acolhimento. Vocês, católicos que eu ofendi, me deram comida quando eu tinha fome, roupa quando eu estava nu, abrigo quando eu não tinha onde dormir. Vocês me mostraram o que significa ser cristão de verdade. Não com palavras, mas com ações. Dona Conceição estava chorando abertamente. Dona Josefa limpava os olhos com um lenço bordado. Até seu Joaquim, sempre estoico, estava com os olhos marejados. Vi Joana com as mãos entrelaçadas, rezando baixinho. Eu não vim aqui pedir que vocês me aceitem na comunidade. Não vim pedir que confiem em mim. Sei que confiança se reconstrói com tempo e ações, não com palavras bonitas. Só vim dizer que eu estava profundamente, terrivelmente errado. E que sinto muito. Do fundo da minha alma arrebentada, sinto muito. Minha voz falhou na última frase. Tive que parar para recuperar o controle. O silêncio na igreja era absoluto. Nem uma tosse. Nem um movimento. Aprendi algo nesses meses. Aprendi que o fogo pode destruir, mas também pode purificar. Aquele incêndio queimou minha casa, queimou minhas posses, mas também queimou meu orgulho, minha arrogância, minha falsa certeza de que eu tinha toda a verdade. E no meio das cinzas, encontrei algo que nunca tinha tido: humildade verdadeira. Olhei diretamente para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar. A mesma que tinha sobrevivido ao incêndio antigo. A mesma que Padre Antônio tinha me mostrado. Vi uma imagem nesta igreja que sobreviveu a um incêndio há 30 anos. O corpo todo queimado, mas o rosto intacto. E entendi. O fogo destrói o que é superficial, mas não toca o que é essencial. Minha superfície foi destruída. Mas talvez, apenas talvez, o que é essencial em mim possa ser salvo. Respirei fundo uma última vez, sentindo o ar entrando e saindo dos pulmões. Não sei se algum dia vou merecer o perdão de vocês. Provavelmente não. Mas quero que saibam que dedico o resto da minha vida a tentar consertar o que quebrei. Não com mais palavras vazias, mas com ações concretas. Com serviço humilde. Com amor onde antes havia ódio. Obrigado por me escutarem. E que Deus, em sua infinita misericórdia, tenha piedade de nós todos. Desci do altar em silêncio absoluto. Meus joelhos estavam fracos. Mal conseguia andar direito. Voltei para o último banco, o mesmo onde tinha me sentado chorando naquela primeira noite, e me sentei.
A missa começou. Mas eu mal conseguia prestar atenção. Meu coração batia descompassado. Minhas mãos suavam e tremiam. Quando terminou, houve um momento de silêncio antes das pessoas começarem a sair. Algumas se levantaram rapidamente e saíram sem olhar para trás. Vi costas viradas, portas se fechando, rejeições silenciosas mas claras. Mas então Dona Marinalva se aproximou. Ela não disse nada. Apenas me abraçou forte, sua cabeça pequena encostando no meu peito. Senti o corpo dela tremendo com soluços silenciosos. Retribuí o abraço, chorando junto. Seu Joaquim veio em seguida. Apertou minha mão com força, aquelas mãos calejadas de décadas de trabalho. Coragem, rapaz, ele disse. Você deu o primeiro passo. Agora é continuar caminhando. Joana sorriu timidamente e disse apenas: você foi corajoso. Dona Josefa demorou mais. Ela veio apoiada na bengala, lenta mas determinada. Parou na minha frente e me olhou por longos segundos. Demorou, ela disse finalmente. Mas chegou. Bem-vindo de volta à humanidade, menino. Mas houve também quem saísse sem olhar. Quem passasse reto, demonstrando que o perdão ainda não tinha chegado. Um homem que eu tinha humilhado cuspiu no chão ao passar por mim. Uma mulher murmurou algo sobre justiça divina. E eu aceitei. Sabia que levaria tempo. Talvez anos. Talvez nunca. Vinícius veio correndo e me abraçou forte, seus braços finos se apertando ao meu redor. Você foi corajoso, pai, ele disse, sua voz abafada contra minha camisa. Muito corajoso. Aquelas palavras valeram mais que 1000 perdões de estranhos. Milena ficou para trás, observando a cena toda com olhos que não consegui decifrar completamente. Quando Vinícius se afastou, ela se aproximou devagar, cada passo medido e cuidadoso. Parou na minha frente e me olhou nos olhos por longos segundos que pareceram eternos. Foi um começo, ela disse finalmente, sua voz suave mas firme. Um bom começo. Mas é só isso. Um começo. Eu sei, respondi, e sabia mesmo. Não era perdão total. Não era reconciliação completa. Mas era uma porta entreaberta. Uma possibilidade. Uma chance. Ela tocou meu braço brevemente antes de se virar para sair com Vinícius. Aquele toque, tão pequeno e fugaz, aqueceu minha alma de uma forma que não conseguia explicar. Fiquei na igreja depois que todos saíram, ajudando a organizar os bancos e apagar as velas. Padre Antônio trabalhou ao meu lado em silêncio. Quando terminamos, ele colocou a mão no meu ombro. Você fez bem, ele disse. Alguns não me perdoaram, respondi. E talvez nunca perdoem, ele disse honestamente. Mas você fez sua parte. O resto está nas mãos deles e de Deus. Nos dias seguintes, algo mudou sutilmente na forma como as pessoas me tratavam. Não era aceitação total. Mas havia uma abertura que não existia antes. Algumas pessoas começaram a me cumprimentar na rua com um aceno de cabeça. Outras paravam para conversar rapidamente sobre o tempo ou sobre eventos da comunidade. Pequenos gestos que construíam pontes sobre abismos que antes pareciam intransponíveis. Um ano após o incêndio, Padre Antônio me convidou para uma conversa séria. Era uma tarde de terça-feira, e estávamos sentados na sacristia depois que terminei de consertar uma goteira no telhado da paróquia. Ele serviu 2 copos de suco de cajá que Dona Marinalva tinha trazido pela manhã. Você tem certeza? Ele perguntou, indo direto ao ponto. Eu sabia exatamente do que estava falando. Nas últimas semanas, tínhamos discutido meu desejo de me tornar católico. Não foi uma decisão impulsiva. Foi o resultado de meses de estudo, reflexão e, principalmente, vivência. De ver a fé católica não através de lentes distorcidas de preconceito, mas através das vidas das pessoas que a viviam. Tenho, respondi, segurando o copo entre as mãos. Não estou fazendo isso por gratidão, embora seja grato. Não estou fazendo por desespero, embora tenha passado por ele. Estou fazendo porque finalmente entendi o que significa pertencer a uma comunidade de fé. Não uma comunidade perfeita, mas uma comunidade real, humana, que carrega suas feridas mas continua caminhando. Padre Antônio bebeu um gole do suco, pensativo. O processo não será rápido. Você precisará passar pelo RICA, pelas catequeses, pela preparação adequada. Pode levar meses. E mesmo depois, haverá pessoas que questionarão sua sinceridade. Eu tenho tempo, eu disse. E aprendi que as coisas importantes não devem ser apressadas. Aprendi isso da maneira mais dolorosa possível. Ele sorriu levemente. Então vamos começar.
As aulas são às terças e quintas à noite. Você está pronto para ser novamente um estudante? Mais do que pronto, respondi. Passei 21 anos fingindo que sabia tudo. Agora quero aprender de verdade. Comecei o processo de formação na semana seguinte. As aulas eram na sala de catequese da paróquia, um espaço acolhedor com cadeiras em círculo e um crucifixo simples na parede. Éramos 6 catecúmenos. Eu, 2 jovens universitários chamados Rafael e Amanda, uma senhora viúva de nome Lúcia e um casal de namorados, Bruno e Carla. Todos buscando algo, cada um por razões diferentes. A catequista era uma mulher chamada Terezinha, de uns 60 anos, professora aposentada de história. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de leitura pendurados no pescoço e uma paciência que parecia inesgotável. Nunca me tratou como alguém especial por ter sido pastor. Tratou-me como qualquer outro aprendiz, com respeito mas também com firmeza quando necessário. A fé católica não é sobre ter todas as respostas, ela disse na primeira aula, olhando para cada um de nós. É sobre viver as perguntas com honestidade. É sobre caminhar juntos, carregando uns aos outros, tropeçando às vezes, mas sempre levantando de novo. Aquilo ressoou fundo em mim. Eu tinha passado décadas fingindo ter todas as respostas, construindo certezas artificiais sobre fundações frágeis. Agora estava aprendendo a viver confortavelmente com as perguntas, a aceitar o mistério, a reconhecer que fé verdadeira convive com dúvida honesta. Nas primeiras semanas, lutei com muitos conceitos. A Eucaristia como corpo e sangue real de Cristo, não apenas símbolo. A comunhão dos santos como realidade viva, não idolatria. A tradição apostólica como continuidade ininterrupta desde os primeiros discípulos. Cada ensinamento desafiava anos de condicionamento contrário. Terezinha nunca se impacientava com minhas perguntas difíceis ou minhas resistências ocasionais. Ela respondia com calma, às vezes dizendo, não precisa entender tudo agora. Deixe essas verdades habitarem em você. Algumas só fazem sentido depois de anos vivendo-as. Rafael e Amanda, os universitários, se tornaram amigos próximos. Eles estudavam engenharia e tinham sido criados sem religião. Estavam explorando o catolicismo por curiosidade intelectual que gradualmente se transformava em algo mais profundo. Você já foi pastor? Rafael me perguntou um dia depois da aula, enquanto tomávamos café na padaria próxima. Fui, respondi, mexendo o açúcar no café, de uma igreja pentecostal. E fui terrível nisso. Por que terrível? Amanda perguntou, genuinamente curiosa. Contei-lhes uma versão resumida da minha história. Do ódio que preguei. Da igreja que profanei. Do fogo que consumiu minha casa e meu orgulho. Eles ouviram em silêncio, sem julgamento. Nossa, Rafael disse quando terminei. E agora você está aqui, querendo ser católico. A vida é maluca mesmo. É, concordei. Mas maluca de um jeito que faz sentido, sabe? Como se tudo o que aconteceu, por mais doloroso que tenha sido, estava me levando para onde eu precisava estar. Milena e eu continuamos reconstruindo nosso relacionamento com cuidado cirúrgico. Jantávamos juntos uma vez por semana, sempre os 3. Vinícius era o elo que nos mantinha conectados, mas aos poucos estávamos construindo algo novo entre nós. Não era o que tínhamos antes. Era diferente. Mais honesto. Mais frágil, mas também mais real e sustentável. Contei a ela sobre minha decisão de me tornar católico em um desses jantares. Estávamos na casa da irmã dela, e Vinícius tinha acabado de ir dormir. Ficamos na varanda, bebendo chá de hortelã que ela tinha preparado. Não sei se esperava isso, ela disse, olhando para a xícara entre as mãos. Você se tornar católico, quero dizer. Eu também não esperava, admiti. Mas faz sentido. É onde encontrei misericórdia quando não merecia. É onde encontrei comunidade quando estava sozinho. É onde encontrei Deus de novo, mas um Deus maior do que eu imaginava. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. O som das cigarras preenchia a noite. O Vinícius vai ficar feliz, ela disse finalmente. Ele sempre teve carinho pelas coisas da vovó Valdete. Sempre sentiu que tinha algo especial ali que você não deixava ele explorar. Eu sei, respondi, sentindo o peso familiar da culpa. Roubei isso dele. Roubei muita coisa dele. Mas agora você está tentando devolver, ela disse, me olhando. E isso conta. Não apaga o passado, mas conta. Uma noite, depois que ela disse isso, tive outro sonho. Vi minha avó Valdete, que tinha morrido quando eu tinha 25 anos. Ela estava em sua sala de santos, aquela que eu tanto desprezava.
Mas no sonho, a sala estava cheia de luz. Uma luz dourada, quente, que parecia vir de dentro das próprias imagens. Ela me olhou e sorriu. Não disse nada. Apenas abriu os braços. E eu, adulto de 40 anos, corri e me joguei naquele abraço como uma criança. Senti o cheiro dela, de sabonete de cocô e alecrim. Senti a textura áspera do vestido de algodão. E senti paz. Acordei chorando, mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio. Como se minha avó, de onde quer que estivesse, tivesse me dado permissão para finalmente aceitar o que ela sempre tentou me ensinar. Que Deus é grande demais para caber em nossas pequenas caixas teológicas. Nas aulas de catequese, aprendi sobre os sacramentos. Batismo como morte e renascimento. Confirmação como fortalecimento pelo Espírito Santo. Eucaristia como presença real de Cristo. Cada sacramento era uma porta para o sagrado, um ponto de encontro entre o humano e o divino. Os sacramentos são como janelas, Teresinha explicou. Você pode estudá-los intelectualmente, entender a teologia por trás deles. Mas só quando você passa por eles, só quando você os experimenta, é que eles fazem sentido completo. Comecei a frequentar a missa diária, não apenas aos domingos. Ia cedo, antes do trabalho começar. Sentava no mesmo banco, o último da nave, e apenas observava. Observava a liturgia antiga se desenrolando. Observava as pessoas comungando. Observava a luz mudando através dos vitrais conforme o sol nascia. Havia algo profundamente reconfortante na repetição. Na ordem. Na tradição milenar. Era o oposto da espontaneidade barulhenta do pentecostalismo que eu conhecia. Não era melhor ou pior. Era diferente. E para mim, naquele momento da minha vida, era exatamente o que eu precisava. 3 meses antes da Páscoa, comecei os ritos de iniciação. O primeiro foi a inscrição do nome no livro dos catecúmenos durante uma missa dominical. Padre Antônio chamou todos os 6 candidatos para a frente. Escrevemos nossos nomes naquele livro antigo, com caligrafia cuidadosa, juntando-nos a séculos de outros buscadores. Quando escrevi Laércio Santos Silva, senti o peso daquele gesto. Não era apenas tinta em papel. Era um compromisso. Uma declaração pública de intenção. Um passo concreto em direção a algo novo. A comunidade respondeu com aplausos. Não todos, claro. Vi alguns rostos sérios, céticos, questionadores. Mas a maioria aplaudiu. E naquele aplauso havia algo de esperança coletiva. Como se minha conversão fosse também uma vitória deles, uma prova de que transformação real é possível. Vinícius estava na primeira fila com Milena. Ele aplaudiu tão forte que suas mãos ficaram vermelhas. O orgulho no rosto dele me fez chorar ali mesmo, na frente de todos. Não me importei. Deixei as lágrimas caírem livremente. Nos meses seguintes, os ritos se intensificaram. Havia exorcismos menores, orações sobre nós pedindo libertação de tudo que nos prendia ao passado. Havia escrutínios, celebrações onde a comunidade rezava por nossa preparação espiritual. Cada rito me tocava de formas diferentes. No primeiro escrutínio, baseado no Evangelho da Samaritana no Poço, chorei quando percebi que eu era aquela mulher, sedento, buscando em lugares errados, encontrando finalmente a água viva. No segundo escrutínio, sobre o cego de nascença, entendi que eu tinha sido cego a vida toda. Cego para a verdadeira natureza da fé. Cego para meus próprios defeitos. Cego para a misericórdia que estava sempre disponível, mas que eu recusava aceitar. No terceiro escrutínio, sobre Lázaro ressuscitado, senti na pele o que significava ser chamado para fora do túmulo. Eu tinha estado morto. Morto em orgulho, em ódio, em falsidade. E estava sendo chamado para a vida. Durante esse período, minha relação com Vinícius se aprofundou ainda mais. Ele começou a fazer perguntas sobre fé que eu nunca imaginei ouvir dele. Perguntas genuínas, profundas, que me forçavam a pensar cuidadosamente antes de responder. Pai, ele perguntou uma noite enquanto líamos juntos, você acha que Deus planejou o incêndio? A pergunta me pegou desprevenido. Por que você pergunta isso? Porque se o incêndio não tivesse acontecido, você não teria mudado. Então foi bom que aconteceu? Mas também foi ruim porque você perdeu tudo. Então como funciona? Pensei cuidadosamente. Não acho que Deus planejou o incêndio. Acho que foi consequência de escolhas ruins e circunstâncias naturais. Mas Deus usou aquilo. Pegou algo terrível e transformou em oportunidade de crescimento. Não porque ele causou a tragédia, mas porque ele pode trazer bem até do mal. Vinícius assentiu pensativo. Como fazer limonada de limões?
Ri. Exatamente. Como fazer limonada de limões. Milena e eu tivemos uma conversa difícil 2 semanas antes da Páscoa. Ela me chamou para conversar a sós, sem Vinícius. Fomos caminhar na praça perto da igreja, onde tínhamos nos encontrado pela primeira vez após o incêndio. Eu não sei se consigo voltar, ela disse, parando perto da fonte. Não do jeito que era antes. Aquele casamento estava quebrado há anos, Laércio. Seu comportamento só acelerou o inevitável. Senti meu coração apertar, mas respirei fundo. Eu sei. Aquele casamento estava construído sobre fundações podres. Meu ego, minha necessidade de controle, minha incapacidade de amar de verdade. Exatamente, ela concordou. E eu não quero reconstruir aquilo. Se voltarmos, tem que ser algo completamente novo, com fundações diferentes. E você acha que isso é possível? Perguntei, mal ousando ter esperança. Ela olhou para a água da fonte por longos minutos. Não sei. Honestamente, não sei. Mas estou disposta a tentar descobrir. Devagar. Muito devagar. Quanto tempo você precisar, prometi. Vou provar todos os dias que mudei. Não com palavras, mas com ações. É nisso que estou contando, ela disse. No trabalho, assumi mais responsabilidades na paróquia. Padre Antônio me ofereceu o cargo de coordenador de manutenção, supervisionando os voluntários e os pequenos projetos de reforma. Não era glamouroso, mas era importante. E eu fazia com dedicação que nunca tinha tido nos meus dias de pastor. Aprendi a consertar coisas que não sabia que existiam. Aprendi sobre encanamento, elétrica, carpintaria básica. Seu Joaquim me ensinou pacientemente, rindo das minhas trapalhadas, mas sempre me incentivando a tentar de novo. Sabe qual a diferença entre um bom encanador e um ruim? Ele me perguntou um dia enquanto consertávamos um vazamento teimoso. Qual? O bom sabe que vai fazer besteira. Então ele planeja com cuidado e trabalha devagar. O ruim acha que sabe tudo e se apressa. Resultado, mais vazamentos. História da minha vida, murmurei. Ele riu. Mas você está aprendendo. Isso é o que importa. Uma semana antes da Páscoa, tive minha última aula de catequese. Terezinha nos reuniu e pediu que cada um compartilhasse o que mais tinha aprendido durante o processo. Rafael falou sobre descobrir que fé e razão não são opostas. Amanda sobre encontrar comunidade. Lúcia, a viúva, sobre encontrar esperança depois da perda. Bruno e Carla sobre construir um casamento sobre fundações espirituais sólidas. Quando chegou minha vez, fiquei em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Aprendi que estar errado não é o fim do mundo, comecei. Aprendi que humilhação pode ser o começo da humildade verdadeira. Aprendi que comunidade não é concordar em tudo, mas carregar uns aos outros mesmo quando discordamos. Aprendi que Deus é muito maior do que eu imaginava e muito mais misericordioso do que eu merecia. Parei, sentindo a emoção subir. Mas principalmente aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar. Que enquanto há vida, há possibilidade de transformação. E que às vezes precisamos ser completamente quebrados para sermos reconstruídos do jeito certo. Terezinha estava chorando. Não era a única. Nos abraçamos, aquele pequeno grupo de buscadores, e naquele abraço havia algo de sagrado. Éramos estranhos que tinham se tornado família através de uma caminhada compartilhada. No sábado de Aleluia, acordei antes do amanhecer. Não consegui dormir mais que algumas horas. Tomei banho longo, deixando a água quente lavar não apenas a sujeira, mas simbolicamente tudo que eu carregava do passado. Vesti a roupa branca que a comunidade tinha me dado. Uma túnica simples, símbolo de novo começo. Olhei no espelho e vi um homem diferente do que era um ano atrás. Não apenas mais magro ou com mais rugas. Diferente nos olhos. Nos olhos havia paz onde antes havia guerra. Padre Antônio me buscou às 4 da tarde. A vigília pascal começaria às 6, mas os catecúmenos precisavam chegar mais cedo para a preparação final. No carro, ele me perguntou: "Como você está?" Nervoso, admiti. Mas também em paz. É estranho sentir as duas coisas ao mesmo tempo. É exatamente assim que deveria ser, ele sorriu. Nervosismo mostra que você leva isso a sério. Paz mostra que você está no lugar certo. A igreja estava começando a encher quando chegamos. Vi Dona Conceição já sentada, primeira fila, com seu melhor vestido. Dona Josefa chegando apoiada na bengala. Seu Joaquim com terno e gravata, algo que raramente usava. Dona Marinalva, Joana, Terezinha
e tantos outros que tinham caminhado comigo. E então vi Milena entrando com Vinícius. Ela estava bonita, com um vestido azul simples. Vinícius usava camisa social e calças de alfaiataria, claramente desconfortável, mas sorrindo. Quando me viram, acenaram. A vigília pascal começou na escuridão total. Apenas o fogo novo do círio pascal iluminava a nave. A luz foi se espalhando vela por vela, de pessoa para pessoa, até que a igreja inteira brilhava com pequenas chamas tremulantes. Vi aquela luz se multiplicando e pensei: é assim que a fé se espalha. Não com explosões, mas com pequenas chamas passadas de mão em mão. Quando chegou o momento do batismo, caminhei até a pia batismal com pernas trêmulas. Os outros catecúmenos estavam ao meu lado. Padre Antônio nos olhou com aquele sorriso gentil que conhecia tão bem. A água foi derramada sobre minha cabeça 3 vezes. Fria, purificadora. Laércio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senti a água escorrendo pelo rosto, misturando-se com lágrimas que não consegui conter. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de renascimento. O velho Laércio, o intolerante, o destruidor, estava morrendo ali. E algo novo estava nascendo. A crisma veio em seguida. O óleo perfumado sendo marcado na minha testa em forma de cruz. Recebe o selo do Espírito Santo. Senti o calor daquela marca não apenas na pele, mas no coração. E então a comunhão. Minha primeira. Padre Antônio segurou a hóstia na minha frente. O corpo de Cristo. Amém, respondi, e aquela palavra carregava todo o peso do meu sim. Sim à misericórdia. Sim à comunidade. Sim a uma fé que abraça em vez de atacar. Quando a hóstia tocou minha língua, algo se rompeu dentro de mim. Chorei abertamente, sem vergonha. Toda a comunidade estava de pé, cantando, celebrando não apenas minha conversão, mas a prova viva de que transformação é possível. Voltei para o banco com o coração transbordando. Vinícius me abraçou forte quando sentei. Estou orgulhoso de você, pai, ele sussurrou. Milena tocou minha mão. Foi um toque breve, mas estava ali. Promessa de possibilidades. Quando a celebração terminou, ficamos na frente da igreja. Pessoas faziam fila para me cumprimentar. Alguns abraços. Alguns apertos de mão. Algumas palavras de encorajamento. Cada gesto era uma bênção. Dona Conceição me abraçou por último. Você chegou em casa, menino, ela disse. E eu tinha mesmo. Saí da igreja naquela noite não como o homem que tinha invadido com ódio, mas como alguém que tinha sido acolhido com amor. O fogo tinha destruído minha casa, mas construiu um lar no meu coração. Ainda sou Laércio. Mas agora sou um homem que entendeu que o fogo que destrói também purifica. Que a verdadeira conversão não vem de gritar mais alto, mas de aprender a calar e escutar. Que fé verdadeira não exclui, mas abraça. E que às vezes, para encontrar luz, precisamos primeiro atravessar a escuridão mais profunda. Talvez você também já tenha passado por seu próprio fogo. E se ainda não passou, saiba, quando passar, não será o fim. Será apenas o começo de algo novo.